Mi sentivo irresistono atraído por alguém que, nessun fundo, sabia che ne era certo paravoce? A quella piceao avassaladora che sei consumato, ti hai sollevato per ripetere padroes dolorosos, il mio sabendo che, o fim sera soffrimento? Voce nao esta sozinho. Muitos se son preos nesse labirinto de daosos, sentidem-se perdidos num mar of emocoes conflitiants. Carl Jung, mestre do psique humana, oferece uma chave para desvendar esse matatério, revelando a verdade mal obscura por trás da atracal sexual. Ela é o M-espelho, o M-reflexo das nossas feridas mais profundas, o M chamado non-condas, o M chamado non-condole. Nesta jornada, vamos mergulhar em nossos ensinamentos de Jung para desvendar o enigma do desejo, entendendo como ele pode ser tanto uma armadilha, o M portal para o amor guorino. A da atracal, segundo Jung, não, é o M fenômeno puramente aleatório. Ela é, muitas vezes, o M reflexo de antigas feridas, traumas não resolvidos que l'incoscienza buscamos curar através fa outro. Imagina sua psique como o M vasto oceano, repleto de ilhas e recife perigosos. Essas áreas escuras, zonas, prova que evitamos olhar, os pedacos, negligenciados da nossa identidade, come parti che rimproverano por medo o vergogna. É exatamente pontos fracos, nessas rachaduras da alma, che un atracao sessuale installa com precisão cirúrgica. Não il nostro apixonamos pelo outro M sua totalidade, mas pela promessa de cura, pela ilusão de que elenca te preencher o vazio, como carregamos dentro de nós. É o M, processo inconsciente, uma busca desesperada por completo de, uma tentativa de integrar come parte fragmentale de nosso self. Essa busca pelo complemento é muitas vezes encarnada pelas figuras arquetípicas da ânima, no homem, e do animus, na mulher. E esses arquetipos, non presente nessun coleto inconscio, rappresenta un'immagine da quello che la nostra oferta, o principini femminino no homem, e principio maleino na mulher. Projetamos esses arquétipos no outro, vendo nele come qualidade solo admiramos, mas da feitos também que rimprovera em nos mesmos. Por isso, il nostro atraímos por pessoas que, paradoxale, carregam come mesmas características das nossas sombras, criando uma dinâmica completa e muitas vezes destructiva. In pese ao ingresso, torna-se uma busca pela integração da anima ou do animus, uma jornada para a união dos opostos dentro da nossa psique. Prova atracal, porém, muitas vezes torna uma armadilha. In intenso desejo il nostro cega, il nostro impede de ver a realidade com clareza. Il nostro apixonamos não pelo outro EMC, mas pela possibilità di precencer UM vazio, di curar uma ferida. É UM, processo de projecal, wave alanceato nossas carências, nossos desejos, nossos traumas no outro, esperando que o S resolva por nós. Mas o outro não é o M mágico, não pode presence, o what falta e M nos. Somente nós podemos fazer esse trabalho interno, olhando para come nossas próprias sombras, integrando come parti reprimidas da nossa psique. Prova a proiettare il nostro levar, per ripetere padroes dolorosos, ai nostri voli, per riferire che il nostro soffrimento causam. A t'obbligo in repeticao conceito crucial na obra di Jung, spiegato tendecia di Racrias os mimos scenarios, mioio, che inconsciamente saibamos che o risultato di sera. É como estifesse è uma guerra antiga, vencer temporanea UM inimigo, che risiede dentro de nos mimos, e che ripetimos con cada novo a causa. In seducao nesse contexto, torna-se uma armadura, uma estragia controllo inconscio, uma forma per proteggere nosso ego fragilizzato. È UM jogo de poder, UM teatro EM che prova a manipolare o sfilacciato nossa segurança, maimo che è significativo distruggere un relè. Mas esiste uma saída desse labirinto. O amor, o amor che surge apos, ha integrato da sombra è diverso. Não é UM dejo compuleso, mas uma escolha book, UM ato di consaus vontade. È nessun processo di individuo, na jornada de tornarse intero, che incontrato una cura. Nell'individuo, para Jung, o processi di integrar todas come parti da nossa psique, includono una sombra, tornando non individuos e se stessi.
Processo di autoconhecimento profundo che o desejo trasformò EM amor genuíno, humano que não necessitava de projeos, ilusões ou jogos de poder. É humor que nasce da aceitação de si mesmo, di capacidade de amar, ha lasciato corretto a SI, ha lasciato che ha riconosciuto sua propria sombra. Prova jornada de individuação, no entanto, não é fácil. Envio o mergulho profundo nessun inconscio, o confronto com come parti ma sombrias de nós mesmos. É o processo doloroso, que corregge richiede, onestà muita introspettiva. Muitas vezes, il nostro depramos com resistências internas, com mecanismos de defesa que il nostro impedem de CR e accento acuto RAR, é verdade sobrio nos mimos. Innega cao, una racionaliza cao, una proiettata sao estrategias que utilizamos para evitar a dor, para manter a ilusão de eu perfeito, intocável. Por exemplo, alguém que costantemente decolla relacoes tóxicas, e accento acuto pipetidamente magoado wave, pode estar proiettava sua própria insegurança, sua própria incapacidade de amar-se plenamente, no óxulo. Vez de riconoscere sua própria contribuisce con ciclo de sofrimento, culpa o perché attribuindogli, ha la responsabilità porto a infelicidade. Prova la forma di evitare o trabalho árduo de autoconhecimento, di lidar com suas próprias feridas emocionais. In sombra, neste caso, demonstra-se como padrão de compaixão repetitivo, uma armadilha inconscio que perpetua o ciclo de dor. Outro exemplo, a pessoa que busca constante um externo di validação, una provação dos outros, pode estar fugindo da sua própria insegurança, da sua incapace di autovalidar. Necessário di agradar, di fer amado flegalmente, mascara uma profunda falta di amor proprio. A sombra, aqui, manifestou como dipensial emocional, uma busca desesperada por aprovação que, paradoxale, indistancia da verdadeira intimidade e da autenticidade. Busca por um amor idealizado, humano que pre todas como suas necessário, torna-se uma armadilha, uma fuga da responsabilidade de built, amor verdadeiro, basado no respeito, in aceitação mútuo. In sombra, portero, não é algo a ser temido ou regoitado. É uma integrazione da nossa psique, uma fonte de energia criativa, que, consapevolezza integrata, pode enriquecer nossa vida de forma significativa. O desafio esta dopo leader come ela, integrar a nossa consciência, riconoscimento sua, influência emsas relacoes, e emsas escolhas. Isso richiede costante trabalho de self-servacao, reflexao, confrontacao com nossas próprias sombras. É o di processo que richiede paciência, perseverança e adesicao de perera a verdade, por ma dolorosa que ela possa ser. Processo de integração da sombra, que imbustos a verdadeira liberdade, in amar a umar autenticamente, sem projecoes, semestre, sem jogos de poder. So entrance podemos building relações saudáveis, baseadas no respeito, na confiança e na reciprocidade. Em jornada para o amor consciênio, porteiro, uma jornada para o autoconhecimento, mergulho profundo no labirinto da nossa própria psique. Mas como na prática, podemos começar a integrar prova sombra. In jornada não é linear, nem fácil. Envio o processo continuous de autodescoberta, que richiede una vulnerabilidade. Uma ferramenta poderosa é a introspecte, uma prática de observar nossos pensamentos, sentidos e inquimentos sem julgamento. Diários, meditacao terapia sao, ricorre que podem nesse processo de autoconhecimento. Através da observacao atena, podemos começar ósseo identificativo padrões premia emsas vidas, ósseo gatilhos que acionam nossas reações defensivas, como máscaras, que usamos para esconder nossas vulneráveis. Por exemplo, pessoa que sempre se empoca posacao de vítima, buscando compaixão e atencao, pode estar escondendo o profundo feeling of culpa ou inadequacao. In vítima, na verdade, pode ser uma máscara para uma sombra de self-sabotagem ou de ego controllo inconscio. Ao invés de assumir a responsabilità per pelas suas escolhas e acoes, ela ha proiettato culpa il nostro mantendo-se prena ao ciclo de sofrimento. Integrare essa sombra implica assume una responsabilità per la propria vida, riconfecer come prompron contribu purico es para problemi, parar di apresentar como vítima impotente.
Isso richiede coragem, PA implica em recintato un verdade sobrio semio, por ma non confortável che è la seja. Importante ASCEGGOESPECIEAPRADIFERADIFERNCIAR, tra una critica build e una critica distruttiva. Muitas vezes, un reggae da critica, eccellmente daquela che toca EMNOSSOS.FRACOS e sale de dat estamos lidando com nossa sombra. In crítica destructiva, geralmente impulseada pela inveja ou pelo desejo de control, deve ser rejeitada. Mas a crítica construída, aquela que busca ajudar no crescimento e na evolução, deve ser acolhida com gratidão miraimo que seja dolorosa. Capacidade di ricezione di críticas built va sem defender, ou justificando sanalidade emocionale di integracao da sombra. A sombra também é manifestado em nossos sonhos. OSSONHOSSSE, uma porta de INGRADA. Para o INCONDIO, spaco, onde nossas sombras podem se manifestar da forma simbólica. In análise dos sonhos, com a ajuda de aficional, ou através de autorreflexo, pode revelar insights valiosos sobre nossas áreas de conflito interno e sobre padrões que repetem essa vida desperta. Prestar atenção aos símbolos recorrentes in emocoes que os sonhos evocam pode ser uma para ascolta melhor a natureza das nossas sombras e começar o processo de integração. Nao si occupa dell'osso interpretatore sonhos di forma letterale, mas sim, per ascoltare il significato simbolico che eles carregam para nós, individuale. Finalmente, a compaixão é nesse processo. A compaixão por si mesmo, pelo seu sofrimento, pelas suas falhas, é essencial para integrar as sombras sem julgamentos e sem autocastigo. Aceitar que somos seres imperfeitos, que carregamos tonto de nos luz e sombra, é o primeiro papo para uma verdadeira jornada de autoconhecimento e de integração da nossa psique. Sem compaixão, o processo vede torna, campo de batalha interno, a crítica, e o julgamento prevalecem, impedindo o crescimento e a transforma edical. Incompaixão porto, é o combustível que impulseia a jornada e messaio a integração da sombra, e em conquista de uma vida mais plena e self-anni. A integração da sombra não, é o processo lineare, é o caminho sinuoso, repeto de altos e baixos. Disponibile di ACM che i nostri forti sentimenti, capazes de crear nossas sombras, com coragem e compaixão. A outros, porém que é resistente a mensa, e vontade de mergulhar nas profundezas da nossa psique parente ou notingível. Esses momenta che impacienza e autocompaxao vede torna-me sensisais. Não é stato trattato con uma corrida mas di uma maratona, e troppe sao parte integrante do percurso. Dopo lidar come recaidas, sem self-julgar, fundamental para continuar progressi. Exemplo concreto, immagina alguém que luta com a sombra da raiva. Essa pessoa pode, inizialmente, ha riconosciuto la sua tendenza in ira, mas sentendosi impotente di seus acessos of furia. In integração da sombra, nesse caso, envolveria explorar come raízes dessa raiva. Será que ela está ligada a traumas passados, inexperiências de ingenítica, ou médico, profundo de vulnerabilidade? Através da terapia, da meditação ou práticas introspectivas, prova pessoa pode começar per ascoltare os gatilhos, que decadeim sua raiva ed involver mecanismos de reinventment mas saudáveis. La pode isso include i tecnici APRENDER di respirazione, esercício físico prático físicos, para liberar a tensão acumulada ou buscar ajuda trauma di processo parágrafo. O oggetto não é eliminar a raiva complicerte a finale, ela pode ser uma emoção protora, alcune circunstâncias, mas sim aprender a gerência la de fornuva, semina che ela controlla vida da pessoa. Outro aspetto cruciale per le sombre di frequenza di nossas riportate proiettavano nossos relacionamentos, criando dinâmicas complexas e defuncionais. Por exemplo, alguém que luta com a sombra da insegurança pode project prova insegurança solo perqueiro, griado o ciclo de ciúme e desconfiança. In integração da sombra, richiede un progetto olhar onesto para trace, il riconoscimento di una propria inseguranza come a raiz do problema, vez de culpar, o perché isso,
richiede una grande dose di umildade e devices para assumir una responsabilità pelas próprias águas emocoais. Alla terapia di casal pode ser ininest útil nesse processi, aiutando o casal per ascoltare come dinamici inconsce, che è solo relazionamento. In jornada de integração da sombra, também la nostra convida un questionário nossos valores e crenças. Muitas vezes, nossas sombras refletem que limita e crenças que internizamos ao longo da vida. Essas crenças, muitas vezes inconscio, podem il nostro sabotare diversos preceitos da nossa vida, impedindo-nos de alcançar nosso pleno potenciale. Questionar essas crenças, desafiar nossos padrões de pensamento negativos e substituir por crenças mais positivas e fortalecedoras, é o passo fundamental na integrata da sombra. Isso pode ENVOLVERA prática da autoafirmação, uma leitura de livros inspiras ou o trabalho como su coach. O objetivo é criar uma narrativa interna, mas compassiva e encorajadora, que avesse avvii o processo de crescimento e transformação. Afinal, a sombra não é algo a ser eliminado, mas sim per integrazione di nos mesmos, que, quo integda, ha messo in valigia i nostri arricchi e il nostro tornario ma completi. Final, un'integração da sombra richiede coragem e autocompaixão. É processo longo e desafiador, que brutale astidade richiede mimo. Seguendo confrontamos nossas obscuras, podemos desconforto, medo, e accento acuto, mimo vergogna. La cultivar cruciale autocompaxao durante esse procede, riconosceva che la normale sensazione di essas emocoes, e che não estamos sozinhos, essa jornada. Un'autocritica implacável só irá exacerbar o problema, cria ciclo vicioso de self-sabotagem. E em vez disso, diventa el nostro tratar com a mesma gentileza, e compreende que nós seríamos ao amigo que estivesse passando por dificuldades semelhantes. A prática da mindfulness pode ser uma ferramenta inestimável nesse processo. Através da meditação e da atenção plena, podemos dopo aver osservato le nostre emocos e pensamentos sem julgamento, permistedo que eles podem semburmos e nostri elefsi completi. Isso nostro ajuda a criar uma distância emocional saudável de nossas sombras, permettendo que come osserva come clareza e compaixão. Ao invés de lutar contra sombras, aprendemos partner aceita-las como de nossa experiência humana. Imagina, por exemplo, alguém que luta com a sombra da inveja. Prova a pessoa pode sentindo-te uma profunda vergonha por se sensation, julgando-se duramente por não ser boa o subfifite, o grata o subfiti. In integração da sombra, nesse caso, envolver e explorar em raiz da inveja. Será que prova inveja está ligada a uma sensação de freta, ou inadequação? Será que ela está relacionada a esperto passadas de privação ou rejeição? Através da autorreflexão e da terapia, esse pessoa pode come sototer-se a uma origem de sua inveja e desenvolve estratégias para lidar com censures de forma mais saudável. Isso pode incluir praticar a gratidão, celebrar o S-Suk e SSS dos outros, sem SEND, diminua e focar no desenvolvimento de suas próprias habilidades e talentos. O objeto não é eliminar a inveja completa, mas sim transformar energia destrutiva em algo mais consciente, como motivação para o crescimento pessoal. Em jornada de integração da sombra, não é sobre perfeição, sobre o autoaceitação e crescimento contínuo. É o processo de autodescoberta, que la nostra leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso rifare. É uma jornada de integração, de união das claras e escuras, culminando numa experience di vida ma plena e self-anni. Suma, a jornada de integração da sombra é o processo contínuo de autodescoberta, autocompaixão e crescimento pessoal, che il nostro leva a uma vida ma plena e autent, luce sombra dankam, e harmonia wave.